Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Quero, de antemão, agradecer a esse convite. Um convite para transmitir a palavra do Senhor é sempre um privilégio, na verdade, um privilégio que nós temos num país de paz, num país onde a igreja tem liberdade, e nós estamos aqui para cultuar o nome do Senhor. Agradeço também a hospitalidade dos irmãos. É tão bom de ver o corpo de Cristo e chegar num lugar e olhar para os irmãos e dizer: olha, você é meu irmão, você é minha irmã. Amém? É um privilégio, não é verdade? Coisa que nós só podemos encontrar com o povo de Deus. E que privilégio estarmos aqui num país onde temos liberdade. Então, nessa noite, eu gostaria como é o domingo da igreja perseguida, gostaria de rapidamente meditar com os irmãos sobre esse tema: lições da igreja perseguida para a igreja livre. Uma coisa que eu aprendi com os irmãos perseguidos, irmãos e irmãs, e alguma dessas lições eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, porque nós temos lições para aprender com eles. Hoje, aonde a igreja mais se parece com a igreja dos tempos apostólicos é a igreja que está debaixo da perseguição. Muitas pessoas não se dão conta disso. Pensa que, não, nós somos a igreja porque nós cantamos bem, nós temos tudo, nós temos tantos aparatos. Não. Porque a igreja não é templo, a igreja é gente. Jesus não vai levar o templo de Umbaúba, ele vai levar a igreja dele que cultua dentro do templo de Umbaúba. Temos que aprender essas diferenças, nós aprendemos lá. Quando eu cheguei ali uma vez, eu me lembro, os missionários disseram: olha, nós vamos agora visitar uma igreja que está sendo implantada no interior, numa aldeia. E nós fomos, andamos, e de repente nem o carro 4x4 não podia andar mais, que era areia pura. E ele disse: agora nós vamos deixar o carro aqui e nós vamos andar até a igreja. E aí eu fiquei olhando assim: onde que está essa igreja? E nós andamos uns cerca de 25 minutos no meio da areia. Eu já não aguentava mais com os pés. E aí de repente o guia que estava nos acompanhando, o irmão africano, e aí nós vimos um grande pé de árvore, e ele parou e disse: chegamos na igreja. Aí eu fiquei assim, era a primeira vez que eu ia para as aldeias, e eu disse: aonde que fica a igreja? Aí o outro missionário que estava lá explicou: não, a igreja é aqui. Os irmãos vão chegar e nós vamos cultuar a Deus debaixo dessa árvore. E aí que a gente cai a ficha: igreja não é templo, igreja é gente. Aí uma primeira lição da igreja perseguida para a igreja livre. Graças a Deus que nós temos um templo. Como nós ouvimos aqui, que a primeira coisa que os inimigos, os islamistas, eles fazem, quando eles atacam, eles destroem o templo. E eles pensam que destruindo o templo vão destruir a igreja. Se esquece que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Eles podem derrubar os templos, mas não vão calar o povo de Deus. Nós cantamos aqui, olha: ninguém pode calar a voz do verdadeiro adorador. Lições que podem ser aprendidas com a igreja perseguida. Então esse é o domingo. E eu fico pensando, meus irmãos, tem esse logo aqui, mas pastor, poderia deixar esse logo aqui, olha, mais alguns domingos. Ou umas 3 vezes ou 4 por ano. Traga o logo no culto de missões. Porque às vezes as pessoas dizem: vamos orar hoje, e depois vão se esquecer rapidamente. Mas a perseguição vai continuar para os irmãos que estão lá. Lembremos de orar, como a irmã Bruna falou, lembremos de orar pelos cristãos que estão debaixo da perseguição. Amém? 360 milhões deles. Aqui eu coloquei, vocês podem conseguir essa informação
no website da Missão Portas Abertas. Aqui está a lista, a nova lista da perseguição para o ano de 2022. Os irmãos vão ver os 50 países onde a perseguição é extrema, severa ou alta. Concentra-se, como os irmãos podem ver, na África, no norte da África, no Oriente Médio e na Ásia. Mas nós vemos ali 2 países na América Latina, que é a Colômbia e o México, que faz parte dessa lista. Os 3 campeões aí, liderando aí o Afeganistão, a Coreia do Norte e a Somália. Esses 3 países estão na cabeceira, um triste pódio dos países que mais perseguem os cristãos. Mateus capítulo 5, versículo 10 diz: Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Palavra de Jesus Cristo nas bem-aventuranças para os seus discípulos. Jesus, nas bem-aventuranças, ele se lembrou da igreja perseguida, que estaria por vir. Bem-aventurados os perseguidos. Não é perseguido por qualquer coisa, mas por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então a primeira lição que nós podemos aprender: aprenda a orar utilizando a Bíblia. Aprenda a orar utilizando a Bíblia. Isso é uma marca da igreja perseguida. Os irmãos debaixo da igreja perseguida, eles conhecem a Bíblia melhor do que qualquer outro. Eles decoram a Bíblia, eles guardam no coração, eles cantam a Bíblia. Esse hino que nós cantamos em Olof é a Bíblia. Eles pegam o versículo da Bíblia e colocam música. Hoje nós vemos tanto floreado, tantas músicas, e infelizmente, até heresias estão entrando dentro das igrejas por causa das músicas. Músicas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Só porque é bonito, as pessoas cantam, e a gente olha assim, e onde está a base bíblica para esses grupos, esses hinos? É como se são hinos para massagear o ego, para você ficar bem feliz, dizendo, Deus vai me dar vitória. É vitória para quem anda em obediência à palavra de Deus. E aí vai. Não é verdade? A Bíblia não se contradiz, meus irmãos. Primeira lição: aprenda a orar utilizando a Bíblia. Então abra sua Bíblia comigo, se você a trouxe. Então nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, os cristãos da igreja perseguida, eles oram em unidade e concordância com os outros irmãos e irmãs. Sabe? Eu já vi algumas vezes que tem orações contraditórias. Sabe? E tem pessoas que vão até utilizar uma oração para atacar um irmão ou irmã. Por favor. Já pensou, meus irmãos? Senhor, faça isso. Outro diz, não faça não. Senhor Jesus, não sei o que lá. Senhor, a minha vizinha. Não, ela merece mesmo, Senhor, que ela possa se converter, porque com esse sofrimento todo aí, ela merece, mas Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Faz orações assim, orações de, sabe, aquelas orações sem misericórdia, sem amor, sem saber que o perverso, a pessoa que cometeu crimes, as prostitutas, os ladrões, Deus ama e quer salvar, meus irmãos. As almas dele têm o mesmo valor da nossa. Nós cantamos, irmãos, você sabe o valor que tem uma alma? E às vezes você pensa que o valor da alma do seu patrão, da sua patroa, só porque é uma pessoa ruim, não tem valor diante de Deus. Tem, Deus ama também. Ele quer salvar e quer fazer uma nova criatura. Oremos pelas pessoas ruins. Oremos por aqueles que nos odeiam, que nos maltratam. E é isso que faz a igreja perseguida. Eles oram pelo Boko Haram. Eles oram, os crentes da Nigéria. Eles oram por aqueles que estão perseguindo. Porque eles estão fazendo isso na ignorância. Eles se lembram de Paulo, que perseguiu a igreja do Senhor. Mas um dia ele foi alcançado pela graça, e de perseguidor ele passou a ser perseguido. Essa é a realidade para muitos cristãos ainda hoje. Deus continua salvando. E aí eles não podem contar que até teve pessoas terroristas que abandonaram o
Boko Haram e se converteram ao Evangelho. Eles não podem falar o nome, não, porque senão eles serão mortos também. Mas o Deus é Deus. Ele é ontem, hoje, eternamente, sempre o mesmo. Atos capítulo 4, versículo 22 ao 31. Versículo 23. Quando Pedro e João foram soltos, ou seja, dois apóstolos muito próximos de Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, o Espírito Santo desceu, logo em seguida veio uma grande perseguição na igreja de Jerusalém. Eles fugiram, e a Bíblia diz que indo eles pregaram o Evangelho por toda parte onde eles passavam. Pedro e João foram presos. Quando eles foram soltos, eles voltaram para o grupo. Esse grupo aí era a igreja que estava nascendo, que talvez não tinha templo ainda. E eles contaram tudo. Eles abriram o coração, falaram tudo o que aconteceu e o que o chefe dos sacerdotes, os líderes do povo, havia dito para eles. Alguns exemplos de oração feitas por cristãos perseguidos. Preste bem atenção, meus irmãos. Como é que os irmãos oram? Filipenses capítulo 1, versículo 29. O apóstolo Paulo, desse lado, agora já do lado da igreja perseguido, ele estava na prisão em Roma. Então nós lemos tanto essa carta aos Filipenses, né? Capítulos, muito bonito, mas o que acontece? Quando ele escreveu isso, quando ele escreveu, posso todas as coisas naquele que me fortalece, está em Filipenses, ele estava preso, ele estava na prisão. E ele disse, pois ele, Jesus, Deus, tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Está entendendo aqui, meus irmãos? Está entendendo? A igreja perseguida entende que o sofrimento faz parte. A fé e o sofrimento andam juntos. Andam juntos. E aí muda a visão daqueles que estão debaixo da perseguição. Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que correr a carreira dele, cumprir o ministério que Deus deu para ele, é muito mais importante do que a vida dele. Mais para frente em Filipenses ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele quis dizer, eu estou ganhando se eu morrer, eu não vou perder nada, eu tenho a certeza da minha salvação, eu vou para o céu, eu vou estar com o Senhor por toda a eternidade. Ele diz, olha, é um lucro. Aí a gente pergunta, e por que tem tanto crente com medo de morrer? Talvez ele não entendeu o mistério, né? Que o morrer é lucro. O ruim é ficar aqui e acabar se desviando, perdendo a salvação. Isso que deve temer. Mas fiquemos firmes, eu e você, com o nosso Senhor. Amém? Último versículo dessa fase, Colossenses 4, 3 e 4. Orai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Mais uma vez, Paulo também escreveu Filipenses em Roma, na prisão. Ele estava algemado, mas no versículo, em nenhum lugar, ele pede para Deus tirar as algemas. Está entendendo, meus irmãos? Ele não pede isso. O que ele pede? Ore para que Deus me abra a palavra, a porta, porque dentro dessa prisão de Roma, ele ganhou muitas almas para Jesus. Isso acontece atualmente na China e outros países, que muitos cristãos vão para a cadeia, e dentro da cadeia eles vão se dar conta que eles podem ganhar mais almas lá dentro do que fora. Efésios capítulo 6, versículo 19 e 20. Orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele estava preso.
para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Segunda lição, preste atenção. Primeira lição, guarde bem no seu coração, ore usando a palavra, amém? Segunda lição, reconheça a soberania de Deus, tanto no tempo como na história, nos acontecimentos. Deus é soberano, Deus não erra. A Bíblia diz: todas as coisas concorrem juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então talvez você está passando por uma prova, meu irmão, minha irmã, hoje, e não entende que Deus tem o controle do tempo e da história e dos acontecimentos. E no final você vai entender que tudo contribui para o bem, para o seu bem. Então não se apresse, deixa Deus trabalhar na sua vida, espere tão somente nele. E os irmãos da igreja perseguida, eles sabem que Deus não perdeu o controle da história. Os irmãos no oeste africano que tiveram as igrejas perseguidas, eles sabem que Deus não perdeu o controle da história. Deus, ele dá a última palavra. Deu e sempre vai dar. Inclusive, ninguém sabe o dia e a hora que ele vai voltar, mas ele sabe. O dia que ele decidiu, ele vai voltar. Reconheça que Deus é soberano. Ele dá sempre a última palavra. Versículo 24 de Atos capítulo 4. Assim, eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo o que nele há. Tu és o Criador, Tu és o dono de tudo. Outra versão diz: Tu és soberano, Senhor. Soberano é aquele que pode decidir tudo. É como um rei. O rei dá a palavra e todos obedecem. Tu falastes por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. Isso aconteceu, meus irmãos, no tempo de Davi, aconteceu em toda a história da igreja e acontece no domingo da igreja perseguida, hoje. Governantes, reis que se juntam para tentar acabar com o povo de Deus. Tem um líder que já foi mencionado aqui do Boko Haram, com os líderes deles se sentam e fazem planos. Vamos atacar essa aldeia, vamos atacar a outra, vamos incendiar aquela igreja, vamos fazer isso. Eles fazem planos todos juntos contra Deus e contra o ungido dele, que é Jesus. Eles continuam fazendo planos perversos. E aí, meus irmãos, a gente fica aqui hoje, né, dia 19, é isso mesmo? 19 de junho de 2022. Que Deus o livre e guarde. Mas nós não estamos livres de que um dia a perseguição chega aqui no Brasil. Não estou profetizando maldição para alguém ficar pensando: olha o que esse pastor está falando. Não. Deus sabe o que faz. E quem sabe, uma perseguição vai dar uma peneirada, viu? Uma peneirada. Tanta gente brincando de ser crente. Hoje em dia todo mundo é crente. Todo mundo é crente. Mas no momento que a perseguição chegar, é como uma sacudida na árvore. Só vai ficar fruto bom. Aleluia. Tudo que é podre vai cair. Porque Deus, ele vai purificar a noiva dele, porque ele vai vir buscar uma noiva sem ruga e sem mancha. Foi Pedro que escreveu: a noiva que vai subir é uma noiva limpa, santificada, pura, onde não tem pecado, não tem iniquidade. É essa a igreja que Jesus Cristo vai buscar. Que Deus me ajude, meu irmão e minha irmã, que nós vivamos uma vida de santidade diante do Senhor. Jesus está voltando às portas. Amém? E Ele vai vir buscar uma igreja santa, pura. Amém? Lavada e remida no sangue dele. É esses os que vão subir. E não se esqueça que, infelizmente,
Muitas pessoas que frequentam templos hoje em dia não fazem parte da igreja de Cristo. E quem sabe Deus está me usando nesta noite para falar para você que está aqui: se conserte hoje com o Senhor. Se desviou dos caminhos do Senhor, volte, porque hoje é tempo. Jesus vai voltar, ou Ele pode te chamar antes. Estejamos preparados, porque o Senhor está voltando. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se ajuntaram. Eles eram os líderes daquela época. Se ajuntaram naquela cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus. Jesus disse bem claro: o meu reino não é aqui. Ele foi preparar moradas para aqueles que servem a Ele. Moradas estão lá, meus irmãos. Onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, trate de juntar tesouro no céu, onde a traça não entra, onde o ladrão não rouba. Mas se você só pensa nas coisas materiais, o seu coração vai ficar aqui. E isso é perigoso para todos nós. Estou chegando ao final. Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo teu poder e pela tua vontade já havias resolvido que ia acontecer. Meus irmãos, prestem atenção nesse versículo. Vou repetir. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 28. Eles, as autoridades, os governantes, todos que estavam contra Jesus e a igreja dele, se reuniram para fazer tudo que pelo teu poder e pela tua vontade já havias resolvido que ia acontecer. Aqui está dizendo, meus irmãos, que a perseguição que eles estavam vivendo já estava prevista por Deus. Já estava prevista. E às vezes, né, quando a gente lê a Bíblia com muita rapidez, esses detalhes passam despercebidos. Deus permitiu a perseguição. Sabe por quê? Dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, capítulo 1, todos reunidos, o Espírito Santo desceu e eles se alegravam, tinham tudo em comum, né? Santa Ceia todo dia. Mas o que aconteceu? Eles ficaram ali, esqueceram que Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas estava tão gostoso ser crente em Jerusalém naqueles dias, que eles ficaram dentro dos 4 muros. Mas houve uma grande perseguição. E indo eles, fugindo, eles anunciaram o Evangelho por toda parte. Está entendendo, meus irmãos? A perseguição faz a igreja do Senhor crescer em muitos lugares. Que Deus nos ajude. Que não seja necessário a perseguição chegar aqui para que você saia pelas 4 paredes, das 4 paredes aqui, para ir lá fora anunciar o Evangelho. Não espere, meus irmãos. Não esperamos, igreja, que a perseguição chegue para que a gente fuja e anuncie o Evangelho lá fora. Façamos a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Jesus disse em Lucas capítulo 21: uma nação vai guerrear contra a outra. Aqui o próprio Jesus falando sobre as coisas que aconteceram, estão acontecendo hoje, 2022, e ainda vai acontecer. Jesus preparando os verdadeiros discípulos da igreja dele. Uma nação vai guerrear contra a outra. Se você você olha os noticiários, está acontecendo atualmente. 2 nações em guerra. É verdade? Está acontecendo hoje. Um país atacará o outro. Quase 2000 anos atrás Jesus falou isso. E em vários lugares haverá grandes terremotos, falta de alimentos e epidemias. A palavra original grego, pestes, é epidemias. Jesus disse, olha o que nós vemos agora há algum tempo atrás, né? Conhecido como Covid-19, uma epidemia que alastrou, e uma outra já está vindo aí, hein? Está vindo aí. Epidemias, está no plural, não foi uma. Jesus vai ter várias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Versículo 12.
Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. Jesus completa dizendo: e isso, você ser levado na cadeia, preso, dará oportunidade a vocês para anunciar o Evangelho. Amém? Alguém pode glorificar o Senhor? Olha que mistério, meus irmãos, que Jesus falou para nós. E se você continuar lendo o texto, diz, Jesus ainda disse para os discípulos: não fiquem com medo, não fiquem com medo, não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque na hora mesmo, o Espírito Santo vai dizer para vocês o que vocês têm que falar. Glória seja dada no nome do Senhor. Não tenha medo. Eu estou vendo muitas pessoas aqui com a cara assim séria. Meus irmãos, não tenha medo não. Não tenha medo, viu? Não tenha medo. Se a perseguição chegar aqui, o Senhor vai nos dar a graça. Porque a Bíblia diz que nenhuma aprovação é enviada acima daquilo que você possa suportar. Antes, com a aprovação, Ele vai dar uma maneira de vocês escapar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico dizendo, sempre, na hora da perseguição, fica os mais fortes. Os mais fracos, Deus leva para a presença dele. Essa é a realidade. Então nós vemos aqui a história de muitos que morreram, né? Na igreja perseguida. Deus pouparam ele. Jesus poupou ele. Diz, eu vou levar o meu servo, a minha serva, porque o que está vendo por aí é tão duro que talvez ele não vai suportar. Deixa eu trazê-la para a minha presença. Vê aí o que é lucro? É melhor estar com o Senhor. Mas se você ficar aqui, Ele vai dar a graça. Amém? Para mim, para você, para suportar. Então, em último lugar, lição da igreja perseguida. Primeiro, ore utilizando a Bíblia. Guarda essas 3 coisinhas, viu? Vou voltar aqui daqui 1 ano e vou perguntar. Lição da igreja perseguida para a igreja amiga. Ore utilizando a Bíblia. Segundo, reconheça a soberania de Deus no tempo e na história. Terceira e última, anuncie o Evangelho em todas as oportunidades. Então o canto que nós cantamos aqui: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se tem pessoas aqui que não aceitou Jesus, recebeu a mensagem agora. Hoje tu tens a escolha, amanhã pode ser muito tarde. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Serve para os ouvintes e serve para aqueles que, por uma maneira ou outra, se afastaram da fé. Hoje. Anuncie o Evangelho em todas as oportunidades. Amanhã pode ser muito tarde. O inferno está cheio de pessoas que deixaram para aceitar Jesus no dia seguinte e morreram um dia antes. Aproveitemos as oportunidades para falar também de Jesus. Quem sabe o seu melhor amigo ou sua melhor amiga, os dias de vida deles estão chegando no final. Eu e você não sabe. Quem sabe alguém que você conhece vai ter mais só 2 dias de vida. Seja um acidente de carro, um ataque cardíaco, não sei. Uma bala perdida, não sei. Daqui a uma semana, daqui a um mês. Então, para ele é uma contagem regressiva. Porque quando a gente canta parabéns, né? Você fez aniversário, a gente fala mais um ano de vida, mais um ano de vida. Mas Deus lá de cima, Ele diz, 1 ano de menos, 1 ano de menos. Ele está chegando o momento para estar comigo. É assim que Jesus vê o meu e o seu aniversário. Porque Ele já sabe quantos dias de vida resta para mim e para você. Então, quem sabe, Jesus está dizendo, Ele está cantando muitos anos de vida, mas daqui a 2 anos eu chamo ele, ou ela. Então a gente tem que estar preparado. Use toda a oportunidade, meu irmão e minha irmã, para anunciar o Evangelho. Use a oportunidade. Ande com folhetos no bolso. Eu carrego folhetos no bolso, na porta do carro, folhetos, uma mini Bíblia, eu carrego direto. Onde eu encontro a oportunidade, eu distribuo a palavra do Senhor. Quanto custa folhetos? Eu passei na livraria para comprar, meus irmãos, R$2. Você compra 100 folhetos. Já pensou?
E um folheto desse pode mudar a vida de uma pessoa. Pode salvar uma alma que vale mais do que o mundo inteiro perdido. Faça a sua parte, meu irmão. Não fique esperando o outro. Quando a gente fala de evangelho, todo mundo fica olhando para... Tem um missionário, tem um pastor, tem os obreiros. Olha, quanta gente sentada aí em cima do púlpito, né? Deixa... Não. Jesus enviou a mim e a você. Os que creem. Os que creem. Você crê? Então está apto para anunciar o evangelho. Vai e conte o que Deus fez na sua vida. É o primeiro passo. Olha o final da oração da igreja perseguida. Lá de Jerusalém. Olha só. Último versículo. Olha, Senhor, para a ameaça deles. E dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. E eu penso que a mesma oração para os crentes no oeste africano, na Nigéria e outros países. Senhor, dá coragem à tua igreja para anunciar o evangelho. E eu peço aqui, Senhor Jesus, dá coragem para o irmão e a irmã que está hoje aqui para anunciar a tua palavra. Que esse irmão e essa irmã saia aí segunda, terça, quarta para ganhar almas para Jesus. Dê coragem. É o Espírito Santo que faz essa obra. Ele vai dar a palavra na sua boca, meu irmão. E minha irmã, você vai apenas abrir e Deus vai te usar. Estende a tua mão para curar. E a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Aonde a gente vê mais milagres hoje em dia é nos países onde a igreja está sendo perseguida. Mortos são ressuscitados. Paralíticos andam. Porque são pessoas com o coração tão endurecidos que eles precisam ver os milagres para crerem que o evangelho é para hoje. Que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus faz milagres. E vai fazer quando a gente sair das quatro paredes. Amém? Uma coisa que eu aprendi na minha experiência missionária. Aonde eu passei, sempre eu vi mais milagres acontecer fora da igreja do que dentro da igreja. Mais milagres acontecem fora da igreja do que dentro da igreja. E Deus está precisando de pessoas, jovens, senhoras, senhores, para ir lá fora. E vocês vão voltar como 70 discípulos voltaram com alegria, dizendo: Senhor, funciona. Durante muito tempo nós vimos o Senhor curar, fazer maravilhas, expulsar demônios. E eles voltaram tão contentes e disseram: Senhor, tudo que o Senhor fez funciona com a gente. E até os demônios se submetem. E muitos discípulos tinham medo de orar para expulsar os demônios. Eles pensavam que só Jesus que fazia isso. Meus irmãos, Jesus expulsa hoje. Amém? Estive há poucas semanas no interior. Entramos numa casa para fazer uma visita. Um dia manifestou na mulher que estava ali. E junto com os irmãos nós oramos, expulsamos. Ela foi liberta pelo poder de Jesus. Nenhum outro pode contra o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Amém? Basta estar com a sua vida em ordem, e os sinais a acompanharão. O versículo tão conhecido, Mateus 15, 16, 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e esses sinais hão de acompanhar quem crê. Vamos ler de novo aqui? E esses sinais acompanharão quem crê. Porque tem gente que pensa que o sinal vai acompanhar o pastor, vai acompanhar o missionário, vai acompanhar a dirigente do círculo de oração. Não, os sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Então, se você nunca passou por essa experiência, Deus quer te usar. Utilizar você como instrumento para expulsar demônios, para que vidas sejam libertas das garras de Satanás. Lá eu vi muito isso na África. Satanás entra para destruir as pessoas. Mas quando elas são libertas, elas aceitam a Jesus e ficam firmes. E será que tem demônios aqui no Brasil? Será que tem demônios atuando aqui na região de Umbaúba? Tem muitos. Mas aqui está a igreja do Senhor para repreender-os e expulsá-los em nome de Jesus. Falarão novas línguas. Peça para ser cheio do Espírito Santo, para receber o batismo com o Espírito Santo. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, ou seja, serão expostos a veneno, a coisa mortífera. E se beberem e comerem alguma coisa mortífera, não lhes farão mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
Isso funciona para hoje, meus irmãos. E Deus quer utilizar as nossas vidas. Então fica essas lições. Porque a perseguição, ela pode vir de uma maneira disfarçada, de uma maneira progressiva, de uma maneira declarada e de uma maneira total. Mas Deus vai sempre estar com a igreja dele. Nova lei surgiu na China há 3 semanas. Nova lei na China torna cultos e reuniões de igrejas online ilegais. Lembra quando teve o confinamento? Como fala? Lockdown. Né? Confinamento. As igrejas fizeram culto online. Mas lá, nessa nova pandemia, o governo proibiu os cultos online. Não podem se reunir, não podem fazer culto online. E aí que a igreja vai ter que estar pronta. Okay? Para fazer, os irmãos lá vão continuar sendo igreja. Pouco importa a restrição do governo. Venezuela, olha a data, meus irmãos. Dia 22 de fevereiro de 2021. Cristãos perseguidos são obrigados a comer a Bíblia. O pessoal do narcotráfico chegaram, prenderam os cristãos, bateram neles, arrancaram a Bíblia as folhas da Bíblia e disse: coma. Você diz que a palavra de Deus é pão, pão da vida, então coma, Ian. Foram obrigados a comer. Quero concluir com esse versículo, que nós possamos fazer e falar como os discípulos falaram: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Quero concluir com uma oração. Mas você olha para aqui, se lembre, cristãos perseguidos, se fosse você, como você agiria? O que você faria? Isso nos ajudará a orar mais por eles. Então, onde você está, meu irmão, minha irmã, nós vamos ter um tempo de oração. Mas antes de fazer essa oração, eu gostaria de perguntar: tem alguém aqui que ouviu essa palavra e deseja entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui dentro da igreja, lá fora? Tem alguém que deseja entregar a vida a Jesus Cristo, a esse Jesus que sofreu a morte extrema que tinha naquela época? Ele foi crucificado, morreu uma morte severa, que era reservada para os piores, mas ele era o Filho de Deus, ele não merecia. Ele fez isso no meu e no seu lugar. A morte que merecia era eu e você, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem alguém aqui que deseja receber Jesus no seu coração? Faça o sinal com a sua mão que nós iremos orar por você. Dentro da igreja, nos corredores, não tem. Segundo convite, tem alguém aqui que por alguma razão, por algum motivo, se afastou dos caminhos do Senhor e hoje está desejando retornar para a casa do Pai? Tem alguém? Faça um sinal com a mão e nós iremos orar por você. Tem alguém? A igreja está orando aqui por você. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde. Volte para os caminhos do Senhor. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus ou voltar para o caminho dele? Se não tem, que Deus abençoe você, a sua vida, e que você possa ter outras oportunidades.